Olá, está começando mais um Química Sem Frescura e o episódio de hoje se chama Massa Molecular e Massa Molar, o segundo episódio da série Relação Átomo-Massa. A massa molar e a massa molecular de uma substância são calculadas da mesma maneira, através da soma dos átomos presentes na molécula. Exemplo: a molécula de ozônio, que protege a Terra dos raios solares, é constituída de 3 átomos de oxigênio. O oxigênio apresenta massa atômica arredondada de 16U. Então, 3 átomos de oxigênio vezes 16 de massa atômica é igual a 48. Muito simples, né? E é assim que é calculada a massa molar e a massa molecular. Assim, talvez você esteja se perguntando: então, qual a diferença de massa molecular e massa molar? É basicamente a unidade. Enquanto massa molecular, a unidade é U, massa molar, a unidade é gramas por mol. A unidade diz muito do conceito desses dois termos tão semelhantes. Como a unidade de massa molecular é U, então se refere apenas à massa de uma única molécula. Já a unidade de massa molar, gramas por mol, se refere à massa em gramas de um mol. Como um mol apresenta 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas, então posso afirmar que a massa molar significa a massa em gramas de 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então vamos responder 3 exemplos para fixar melhor o conteúdo. Os valores de massa atômica serão arredondados para, no máximo, uma casa decimal depois da vírgula para facilitar o cálculo. As moléculas são: a primeira é o carbonato de cálcio, representado por CaCO3. Essa é a principal molécula que constitui nossos ossos. Apresenta as massas atômicas de cálcio 40,1, carbono 12, oxigênio 16. Agora vamos iniciar o primeiro exemplo, que é o cálculo de massa molar do carbonato de cálcio. Então vamos aqui inicialmente colocar a fórmula molecular do carbonato de cálcio, que apresenta um átomo de cálcio, 1 de carbono e 3 de oxigênio. Certo? Então, para iniciar o cálculo de massa molar, ela é feita da seguinte forma: é a quantidade de átomos de cada elemento vezes a sua massa atômica. Portanto, quantos átomos de cálcio aqui tem? Apresenta apenas um. Então, 1 vezes a massa atômica do cálcio, que é 40,1. Mais, só apresenta um átomo de carbono vezes 12, que é a massa atômica do carbono, mais apresenta 3 átomos de oxigênio vezes 16, que é a massa atômica do oxigênio. Agora a gente vai efetuar o cálculo. 1 vezes 40,1 dá 40,1. Mais 1 vezes 12 dá igual a 12. Mais 3 vezes 16 vai dar igual a 48. Agora, só precisamos fazer a soma e encontramos a massa molar do carbonato de cálcio, que vai dar igual a 100,1. Ok? Se for massa molar, a gente vai colocar gramas por mol. Se for massa molecular, a gente vai colocar a unidade U. Ok? No segundo exemplo, temos a molécula fosfato de cálcio, que apresenta a fórmula molecular como Ca3, abre parênteses, PO4, fecha parênteses, 2. Ele apresenta as seguintes massas atômicas. A massa do cálcio é 40,1,
a do fósforo é 31 e a do oxigênio é 16. Então, vamos calcular a massa molar do fosfato de cálcio. Vamos fazer primeiro a fórmula. Observe o seguinte. Observe que tanto o fósforo como o oxigênio está dentro do parênteses. Esse 2 fora do parênteses vai multiplicar a quantidade de átomos presente aqui no parênteses. Então, quando a gente for calcular a massa molar desse composto, podemos assim dizer que aqui vai ter, no caso, 2 átomos de fósforo e 2 vezes 4, né? Vai ficar, no caso, 8 átomos de oxigênio. Portanto, para facilitar o entendimento, vamos representar essa molécula como Ca3P2O8, tá certo? É praticamente a mesma coisa. Então, usando a fórmula molecular de baixo, vamos calcular a massa molar, ok? Então, M. Quantos átomos de cálcio tem? 3. Vezes a massa atômica do cálcio, que é 40,1, mais 2 átomos de fósforo, vezes a massa atômica do fósforo, que é 31, mais 8 átomos de oxigênio, vezes a massa atômica do oxigênio, que é 16. E agora vamos calcular. 3 vezes 40,1 vai dar igual a 120,3, mais 2 vezes 31 vai dar igual a 62, mais 8 vezes 16 vai dar igual a 128. E agora fazemos o somatório, que vai dar igual a 310,3 gramas por mol, se for massa molar, ou 310,3 U de unidade de massa atômica, se for massa molecular. No terceiro exemplo, vamos calcular a massa molar do cloreto de cálcio desidratado, que apresenta a fórmula molecular como CaCl2 e 2 moléculas de água, ou seja, 2 vezes H2O. Ele apresenta as seguintes massas atômicas: o de cálcio 40,1, o de cloro 35,5, o de hidrogênio 1 e o de oxigênio 16. Então vamos calcular a massa molar dessa molécula. Massa molar, o cálcio só tem um átomo de cálcio, vezes a massa atômica do cálcio, que vai ser 40,1, mais 2 átomos de cloro. O cloro apresenta a massa atômica de 35,5, mais. Aqui tem 2 átomos de hidrogênio, não é isso? E esse 2 aqui está multiplicando a quantidade de átomos de hidrogênio também. Então vai ser 2 vezes 2 vai dar igual a 4. A massa atômica do hidrogênio é igual a 1. Mais. Esse 2 também vai multiplicar a quantidade de oxigênio. Só tem 1. Então 2 vezes 1 vai ser igual a 2. Vezes 16, que é a massa atômica do oxigênio. Agora, vamos realizar o cálculo. 1 vezes 40 vai dar igual a 40,1, né? No caso. 2 vezes 35,5 vai dar igual a 71. Mais 4 vezes 1 vai dar 4. E 2 vezes 16 vai dar igual a 32. Massa molar, fazendo toda essa soma, vai ser igual a 147,1
gramas por mol, se for massa molar. E se for massa molecular, vai ser igual a 147,1 U de unidade de massa atômica. Isso é só, pessoal. Abraços e até mais!